Graça e paz, meus amados irmãos. Nós voltamos a estudar a carta de Paulo aos Efésios e quero convidá-los a ouvir a leitura de Efésios, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Lembrando que Paulo, ao escrever aos Efésios, ele traz a lembrança aos irmãos daquela comunidade que aquela igreja de Éfeso não era fruto simplesmente do seu trabalho ou dos seus auxiliares, mas que a igreja do Senhor Jesus Cristo é plano eterno de Deus. E ele vai desenvolver isso, mostrando a natureza da igreja e o que Deus em Cristo fez para que ela fosse real e viva naquele lugar. Paulo, ao saudar os Efésios na sua carta, ele diz que Deus, o Pai, é a causa dele mesmo ser apóstolo. Paulo, apóstolo pela vontade de Deus. Este mesmo Deus Pai é a causa desses Efésios, daqueles Efésios, serem chamados por Paulo de santos. Deus e Pai é a causa daqueles seus leitores serem considerados santos, porque eles foram separados daquela sociedade por Deus, alcançados pelo Evangelho, salvos por Deus em Cristo, santos para serem dele. Eles são santos porque foram redimidos e salvos de seus pecados por Deus na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Eles são santos por estarem em uma nova relação com Deus, como filhos, a família da fé. Eles são família de Deus. Eles são igreja de Cristo, membros do corpo de Cristo. São santuários de Deus, por isso são santos. E são chamados por Paulo de fiéis, porque fiel é todo aquele que crê e professa Jesus Cristo, Filho de Deus, professa Jesus como o Cristo, professam Jesus como seu Salvador, seu Redentor e seu Senhor. São fiéis porque estão em Cristo. São fiéis porque são achados por Deus em Cristo, cuja vida está em Cristo, e vivem em Cristo, e vivem para Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa doxologia do apóstolo Paulo tem suas razões. Deus é bendito. E Paulo está se expressando de uma forma de um coração cheio de sabedoria, um homem grato a Deus pelo que Deus em Cristo fez por ele e fez por eles. Francis Fox, que é um comentarista bíblico, afirma que a palavra bendito no Novo Testamento, que é a palavra eulogetos, ela é usada unicamente com referência a Deus em sua essência, porque Deus é o único que é digno de ser, de fato, bendito. Os homens só são benditos quando são abençoados, recebem bênçãos por Deus. Como o caso de Maria, por exemplo, quando o anjo disse ela mesma, disse que seria considerada bem-aventurada, bendita entre as mulheres. A essência não está em Maria, mas no que Deus fez por meio de Maria. Assim também o apóstolo Paulo fala com os Efésios. Tudo que Paulo é, tudo que aquela igreja é, tudo que a igreja recebeu, tudo tem sua causa na vontade de Deus.
na boa vontade de Deus. Por isso, todo louvor na igreja seja dado a Deus. Bendito seja Deus. E essa mesma doxologia você pode encontrar em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, quando Pedro também diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança. Paulo diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Deus é a fonte da bênção espiritual. Paulo não está tratando nessa carta de bênçãos materiais. Ele não está bendizendo a Deus por bênçãos materiais, mas por bênção espiritual, como ele diz. E diz toda sorte de bênção espiritual, pelas quais Deus é bendito. E Deus é bendito nas Escrituras, em muitas partes das Escrituras, por muitos autores. E relativamente por bênçãos materiais, Deus é bendito, Deus é louvado, Deus é cantado. E Ele é bendito nas Escrituras por tudo quanto Deus já fez. Bênçãos temporais. Mas nesse texto, Paulo está bendizendo a Deus pelas bênçãos espirituais. Aqui é bênção espiritual, diz Paulo. E essas bênçãos transcendem as bênçãos materiais. Há muitas bênçãos de Deus na igreja, mas a visão primeira é muito maior e mais excelente. O ser igreja já é bênção de Deus. Deus deve ser bendito por isso. O Deus que fez para que ela pudesse existir é bendito. E isso é bênção espiritual. Pelo que Deus chamou a igreja à existência. E Paulo vai desenvolver isso nos próximos versículos. Paulo discorre do versículo 4 até o versículo 14, mostrando as variedades da bênção espiritual, e cada uma decorrente da outra. Se observarmos esse texto, vemos que o apóstolo Paulo tem razões para bendizer a Deus e eleva os olhos dos Efésios para que possam também bendizer a Deus por toda sorte de bênção espiritual. Deus é bendito por toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora há uma coisa interessante observarmos neste texto. Em Cristo Jesus. Esta expressão, ou correlata assim, em Cristo, nele, por meio dele, só até o versículo 14 aparecem 11 vezes. E isso tem uma razão de ser. Paulo mostra para aquela igreja que somos abençoados por Deus em Cristo. Cristo é o fundamento e Cristo é o meio de todas as bênçãos de Deus, dos céus aos homens. Nenhuma bênção de Deus chega à terra, senão por meio de Jesus. Assim como também as nossas orações chegam ao Pai através do único mediador, que é Cristo Jesus, porque Ele é o fundamento de todas as bênçãos de Deus à igreja. Cristo é o mediador de todas as bênçãos de Deus à igreja. É em Cristo que Deus nos abençoa. Paulo nos ensina, ao estudarmos a eclesiologia, que o seu pensamento todo é cristológico. Deus é bendito na igreja, em Cristo, por meio de Cristo. Meus queridos e amados irmãos, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Ao conhecer, ao ter a visão do que Deus em Cristo fez, Paulo se rende, se dobra, o coração de Paulo se abre em perfeito louvor. Paulo é grato a Deus. Deus é bendito.
A nós, crentes em Cristo Jesus, que também temos esse mesmo Jesus dos Efésios e de Paulo como nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Salvador, todos nós que o confessamos como Filho de Deus, o Cristo, Deus tem sido bendito pelos seus lábios. Quantas vezes há louvor e Deus é bendito, Deus é exaltado pelas bênçãos espirituais. Nós vamos discorrer isso no texto. Nós agradecemos tantas coisas a Deus e fazemos com toda a razão. Agradecemos a Deus o pão de cada dia. Ele nos ensinou a pedi-lo e agradecê-lo. Deus é bendito porque não nos rejeita a oração. Deus é bendito por inúmeras bênçãos na sua providência e na nossa vida. Mas o que Deus é, o torna ante todas as coisas digno de perfeito louvor. O que Deus é, o faz digno de ser bendito nos céus e na terra. Deus é bendito pelo que Ele é e também bendito pelo que Ele faz, porque o texto vai discorrer sobre o que Deus fez pela igreja, para que ela viesse à existência. Feliz é aquele em cujos lábios, cuja mente, em cujo coração Deus tem sido bendito. Refletindo na carta de Paulo, nossos olhos vão se abrindo e o nosso coração vai se dilatando e os nossos olhos vão se abrindo em louvor ao bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma velha canção dos anos 80 que diz: temos 1000 razões para te servir, Senhor. Temos 1000 razões para te adorar. Temos contigo uma aliança que, se provada for, nunca se quebrará. Que a graça de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa abrir os olhos dos meus irmãos e, antes de qualquer bênção temporal, nossos lábios sejam capazes de bendizer o nosso Deus, por considerarmos todas as bênçãos espirituais que Deus em Cristo contemplou o seu povo. Vamos orar? Bendito seja o Senhor Deus, nosso Pai, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós te bendizemos porque o Senhor nos chamou. O Senhor se deu a conhecer a nós, se revelou a nós em Cristo Jesus. E apresentamos a Ti nosso louvor e a nossa oração por meio de Jesus. Seja o Senhor bendito, ó Deus, por Tua igreja nesses dias, por todo aquele que professa Jesus como Cristo, o Filho de Deus, seu Senhor. Bendito seja hoje e sempre seu nome. Amém.